sai da sua cabeça. Alô. Perguntando o seu nome. Alô. Gabriel. Alô. Parabéns pro Gabriel. Alô. Forte grande. A, Gente, Oi. Olha só o que eu peguei aqui, ó. Tem a ver Olha, as meninas. Não, aquele coisa dos dois separados, enfim. As meninas. Será que são elas duas? pode ser. Duas. Ah, precisa de mais uma menina, eu acho. É, tá, ó quantas ali, ó, do meu lado ali, ó. Nossa, ó então. fila, só de menina. Muitas. Olha só. Cecília Meninas. Você já ouviu falar? Olha só, falamos tanto nela. Pois é, olha Vê só. como é que anda aí, a Cecília tá por aí. Calma. Olha que eu tenho que ver de longe, sabe como é que o zóio tá agora, tá vendo? Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria apenas sorria e dizia: bom dia! Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria e dizia: bom dia! Pensaremos em cada menina que morava naquela janela. Uma que se chamou Carolina, outra que se chamou Arabella. 630 tira uns 6 e uns 4 500 e já tchau lá dentro. É Maria que dizia com voz de amizade: bom dia! É boa tarde, né? Mas no poema tá escrito bom dia, né? Bom dia! muito bem, muito obrigado, Gabriel. Arrasou, Gabriel. Muito obrigada. Agora com vocês, então, a Companhia Patética. Pum! Tudo bem? Oi, tudo bem? Savá. Companhia Patética, vamos lá. Então, dá aí um oi aí pra gente, como é que começou, né, a Companhia Patética, situar ela no tempo e no espaço. Sim. Acho que os meninos que são os primeiros podem falar melhor. Ela surgiu em 2000, né, Luna? Isso, nós estamos esse ano completando 10 anos de Companhia Patética. E nós começamos a partir de uma reunião de amigos, né, que estavam interessados em trabalhar com teatro de animação. Nós nos conhecemos em outro grupo, trabalhávamos em outro grupo, aí nos demos bem e saímos desse grupo e decidimos montar a Companhia Patética, que originalmente era uma companhia de Belo Horizonte. Usando esse nome Patética. Usando esse nome Patética, um dos integrantes era de Belo Horizonte, utilizava esse nome. Só que ele já estava morando em São Paulo há muito tempo, que é o Zé Antônio do Carmo. E nos reunimos, éramos em 4 pessoas, né? E montamos Vocês a dois? Nós dois, e mais um rapaz e uma moça, o Zé Antônio e a Elisângela, que já não estão mais na companhia. E nós surgimos em 2000, né? 2000, a gente estreou um espetáculo, que era um espetáculo que era feito lá em Minas, que era o... Ainda não era animação, né? Não. Ainda não era animação. Ah, ok, não tinha ainda essa... espetáculo infantil mais interativo com as crianças, com o público, né? Que era Vamos Brincar de Vamos Brincar. Brincar de Brincar, que era um espetáculo também infantil, que trabalhava com a imaginação. E aí a gente depois decidiu fazer um espetáculo de bonecos, de manipulação direta. Que foi... Esse primeiro foi um espetáculo, digamos, para levantar um fundo para começar, eu acho que uma linguagem mesmo de uma companhia, né, com uma linguagem própria. Mas todos vinham de teatro de animação ou não? Não, fizeram um curso. Eu venho de teatro de animação desde 90, na verdade, que eu comecei com a Deisinelli, depois fui fazer sobre evento, então já tinha um pouco de conhecimento de teatro de animação, mas não tinha um conhecimento aprofundado assim, na linguagem. E a partir desse espetáculo Vamos Brincar, a gente consolidou meio que a companhia num trabalho de pesquisa dentro do teatro de animação.
Em junho de 2001, nós estreamos nosso primeiro espetáculo de teatro de animação que chama Mirim, a Terra Sem Mal. É um espetáculo que continua em nosso repertório depois de 10 anos, assim, é muito querido, as pessoas gostam bastante. Foi para festival, ganhou o prêmio de melhor texto, de melhor direção. O texto é meu. E o bacana de tudo é que assim, as coisas foram surgindo com as ideias. O que a gente vai fazer, em primeiro lugar? O que a gente vai falar? O que a gente quer dizer? Por quê, né? Como dizer? E aí sempre esse questionamento. Por que utilizar o boneco? Por que isso? Por que aquilo? E isso inevitavelmente acaba trazendo talentos de cada um aqui. Então, hoje, por exemplo, nós escrevemos nossos textos, nós fazemos nossas músicas. Eu, por exemplo, cheguei na companhia em 2002, nunca tinha visto teatro de animação na minha vida. Eu vim da EAD, uma formação de teatro de ator mesmo. E um dos ex-integrantes era meu colega de turma e o Zé Antônio saiu e precisavam de alguém para substituir, para fazer a história de Rapunzel, que seria a segunda montagem de bonecos. Bonecos prontos, tudo prontinho, só precisavam do elenco. Aí eu vim e aprendi tudo que eu aprendi de animação foi com eles. Você fala música também? Eles têm alguém que toca? Então, a partir daí, aí a gente tem as nossas formações. Dança, eu tenho um pouco de João, música, eu também tenho um pouco de música, a Lana também dança e música. Aí a gente começou o grupo passou por algumas formações, mais pessoas, a gente viu que estava meio complicado com muita gente. Fomos diminuindo até chegar na formação do núcleo, que sou eu, a Lana e o João. Tá, hoje são vocês três, com eventualmente parceiros, convidados. Ninguém sai nesse núcleo de decisões, administrativo, enfim. Mas nós temos parceiros que são atores convidados, a Rosana, o Kleber, né, o pessoal que faz a luz, técnica pra gente também, luz e som. O Hector, que agora é um parceiro de outra companhia. E aí, então, ao longo da nossa história, a gente foi criando, inclusive, diversificando, além de espetáculos, a gente fez contações de história, que hoje nós temos um repertório, e intervenções teatrais. Então, só para vocês saberem, nosso repertório hoje o Vamos Brincar ficou, porque não é uma linguagem que o grupo se especializou, que é a linguagem de animação. Então, Vamos Brincar ficou como um início só, mas não é mais do repertório. Então, a Mirim, a Terra Sem Mal, de 2001, a História de Rapunzel, 2002, Realejo Poético, que é a nossa intervenção, que é a nossa roupa aqui de hoje, 2003, Histórias de Papel, 2004, que é uma contação que a gente foi também criando uma forma, e hoje é uma contação que a gente ama muito, tem muito carinho. Aí começou a surgir as músicas, as necessidades de escrita, da gente fazer o nosso jeito de, né? A partir do Histórias de Papel, a gente começou uma linguagem meio própria da companhia, né? A gente descobriu um caminho da nossa própria linguagem, de como trabalhar o teatro de animação. Isso. E como que colocar isso dentro da música, dentro da contação de histórias. Um pouco da poesia que a gente trabalha no Realejo, Histórias de Papel é muito poético, muito singelo, a gente começou a buscar essa coisa mais que toca a gente e a gente quer que toque os outros. Então a companhia hoje visa muito isso. Por que dizer e como tocar? A gente busca um pouco de beleza, o lirismo, a gente busca isso sim. Eu acho também uma das mentoras, que a gente não pode deixar de falar aqui. De citar. Tem várias. É a Cecília Meirelles é a nossa madrinha. Sem ela saber, ela deve saber em algum lugar. Houve um tempo que a gente falou assim, o que a gente vai fazer e tal. Aí começamos a ler algumas coisas sobre a Cecília Meirelles. Tinha um impasse de montagem. Eu confesso que eu fui criticado na época pelo fato de eu falar assim, eu não gosto, não tô... Só que eu não estava naquele momento. E aí eu já devorei todos os livros da Cecília Meirelles. Você diz não gosto da... meio da que assim, pesquisar isso. não quero pesquisar isso, é uma outra coisa. Normal. Que é Sim, normal claro. do grupo, né? Eu meio que relutei um pouco, mas aí parecia que eu era um ET, né? Mas todo mundo começou a ler, gostar. Eu comecei a perceber também que a obra dela é muito interessante. E a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa. Improvisações e a partir dos poemas dela. Exatamente. Poemas e prosa e prosa também. E o Realejo surgiu de uma ilustração de um livro. Que tem um Realejo. A capa de um livro dela. A capa de um livro. Sim, que não tinha necessariamente a ver com, né, o isto ou aquilo, né? Não tinha nada a ver, não, né? Não, é um livro de crônicas, Escolha Seu Sonho. Por um projeto que um dos Sescs pediu, a gente juntou as coisas, fez um projeto e surgiu o Realejo Poético. E surgiu o Realejo Poético, e surgiu História de Papel, e depois surgiu História Sem Tempo, que conta o tempo, que era uma contação e a gente foi tudo melhorando. Por conta da Cecília, tudo ramificações da obra da Cecília. Nós fizemos muitos exercícios de trabalho com objetos, muita coisa ficou na gaveta. E aí a gente começou a utilizar. Sim.
E aí foi colocando, que nem aquela da bailarina, né, que a gente tinha uma meia e uma sapatilha. Um tutu, uma sapatilha e uma meia é a bailarina. E aí foi criando, o Fábio foi criando umas letras, eu fui colocando umas músicas, e a gente foi ficando um formato legal. Ok. Pelas contações. Então a gente tem o História Sem Tempo, 2005. Depois a gente fez a parceria com o Teatro de la Plaza e o Teatro por um Triz. Pegamos 2 fomentos, criamos os espetáculos do N3, que é esse núcleo. E agora a gente tem novos também, o Historiar, que tem o Africanamente, que é uma contação de histórias também. Tem o Historiar, que é uma contação exclusivamente minha, as composições minhas. E nós criamos objetos, como contar isso. E agora o Suma Daqui Menino é o espetáculo que comemorou 10 anos da companhia, estreando esse ano. Parceria com o Teatro de la Plaza, que é texto e direção do Hector Lopes Girondo. Isso é o nosso momento atual. Com todo esse repertório são 10 trabalhos que a gente tem. E temos um espetáculo que está pronto a produção para estrear no próximo ano, no ano que vem. vem. De Cecília, que a gente vai encerrar o ciclo Cecília Meirelles. Engraçado, a gente quer encerrar o consegue. ciclo, mas não consegue, porque é maravilhosa, estimula muito a gente. Eu tive a oportunidade de ler uma poesia do Lipó, engraçado, poeta chinês, e daí achei a poesia super interessante, e eu fui pesquisar sobre ele. Aí já virou ideia para um outro espetáculo que vai sair. Que a gente pretende, está no papel, a gente pretende fazer daqui a algum tempo. E eu fui pesquisar sobre esse poeta, que eu descubro que quem fez as traduções para o português foi a Cecília Meirelles. Então, é louco isso. Ela tá aí de alguma maneira, e a gente gosta muito dela. E como é que a questão da criança, né, entrou assim na vida de vocês, né? Por mais que a gente saiba, né, que bom teatro infantil, né, para criança é para todo mundo, mas de qualquer maneira, né, as questões das especificidades, de que forma, né, essa relação com o mundo infantil, a infância, como é que é isso? Que sempre teve. Então, eu acho que a criança sempre esteve no nosso trabalho, porque a gente sempre pensou nela para fazer. Assim, então, por que pensou nela, né? Porque a gente procura, a gente quer passar alguma coisa, a gente sempre quer dizer alguma coisa assim. Como a gente escolheu o boneco, e eu acho que o boneco criou outras dimensões ao longo desses anos. Claro, ele vai, né, se ramificando, mas, né? No início da companhia, eu acho que ele era ainda muito voltado a 10 anos atrás, se a gente for ver, porque o Teatro de Bonecos começou a se desenvolver nesse período, né? Antigamente não tinha muito, não. Ele era mais uma linguagem infantil. Então a gente já associou isso, ok, boneco a gente faz para criança, naturalmente já é uma linguagem que era para o infantil, né? Então, ok. Agora, o que a gente quer passar para a criança? Que mensagem a gente precisa passar? Eu acho que a gente precisa passar, como a gente está fazendo teatro para a criança, tem que ser educativo e bonito ao mesmo tempo. Então é isso que a gente busca nos nossos trabalhos. Então, montar um conto de fadas, por quê? A história de Rapunzel. Porque acho que a gente precisa resgatar um pouco isso. A criança precisa viver essa fantasia, porque hoje em dia ela está distante disso, né? Uma contação de histórias, por que ilustrar e não só contar? A gente gosta muito de ilustrar, mais do que a palavra oral, a gente ilustra, então desperta também, estimula a imaginação, o realejo poético, o contato da criança com a leitura, que é uma coisa que a gente vê que é deficiente demais. A gente traz as poesias da Cecília, poesias do Vinícius de Moraes, então sempre tem... que o adulto acaba embarcando também, que não tem... Claro, mas no seu caso especificamente, né, que você falou que veio da formação de EAD, né, e a gente sabe que na EAD, eu diria que... Não existe nenhuma... formação de teatro para criança. Eu diria nenhuma abordagem, né, trimestral que fale ou discuta isso, né, como é que foi a sua experiência, né, o que era para você antes, né? A gente falar que você fazer teatro você estar apaixonado por isso. Mais ainda você estar apaixonado por esse universo. Eu me apaixonei pelas crianças, por esse contato que a gente tem, não sei explicar o que é. É bonito, que faz bem deles, A criança ela é verdadeira, né? Eu acho que outra coisa que a gente procura é não subestimar a inteligência dela. porque elas são muito inteligentes, né? No nosso trabalho também de realejo, engraçado, hoje mesmo nós pegamos um poema de um menino que ele não sabia ler, era pequeno. Aí ele pegou o poema e inventou um texto.
Ele leu do jeito dele. Ah, claro. Não era Falou tá peixinho E a dourado, gente, nada disso. e a gente Peixinho respeitou, dourado, falou, pô, que amarelinho. legal, que bacana. Então isso é legal. Então, E a você- mãe já quase cortou, né? A gente falou, não, deixa, Então é isso. essa liberdade que você tem que ter com a criança, esse espaço que você tem que deixar para que ela crie, né? Acho que isso é super bacana. Porque você não limitar nada. Então o teatro te possibilita isso, enquanto ator, né? Você voltar a ser criança. E por que fazer para criança? Me bate, né? É sentimental. Para mim é totalmente sentimental. É algo que é apaixonante de ver a reação das crianças ao trabalho que a gente faz. Quando uma criança canta uma música que a gente fez, arrepia, ela sai cantando o refrãozinho. Não sei, Ou então Eles saem comentando emoção, daquilo, Ou saem então, comentando da outra coisa que aconteceu, daquele objeto que era uma coisa e elas achavam que era outra, sabe? Então você a gente consegue, né, estimular chegar. essa criatividade delas, assim. o mais bacana é depois o abraço da criança, né? Talvez porque elas ainda estejam mais abertas a receber, né? Eu acho que a criança, se você consegue atingir, a gente tem conseguido, ela recebe aquilo de verdade, inteira. O adulto é mais complicado para chegar nele de verdade, né? A gente tem conseguido também chegar em alguns adultos, como esse trabalho do Realejo, por exemplo. A gente chega bastante em alguns adultos, choram, tudo. E é muito prazeroso, é isso que a gente quer. Tirar a emoção um pouco das pessoas, está tudo muito duro hoje, né? Então quando a gente consegue chegar na emoção, é isso, acho que é o E nosso dentro, objetivo. assim, nas entrevistas a gente tem, claro, falado de que o fazer, sem dúvida, né, é o grande carro-chefe do ator, né, a experiência na relação com as crianças. Mas, assim, dentro de uma pesquisa, vamos chamar teórica, né, que também estruture, vocês têm... Como é que é isso, assim, dentro do... Estudar, sei lá, minimamente a pedagogia, o que é isso, sabe? O que é faixa etária, o que é símbolo, sabe, né, nessa formação até do ator, né, que pensa em trabalhar para criança, como é que é isso dentro da pesquisa de vocês ou do grupo? Olha, a gente trabalha com crianças, assim, desde 6 meses a 12 anos, em termos de faixa etária de criança. Apesar que nossos espetáculos atingem até a faixa adulta, normal. Mas, assim, a gente começa, se a gente vai fazer um trabalho que para determinada faixa etária de público, por exemplo, a gente vai fazer um projeto que é para criança de 6 meses a 3 anos. Sim, o teatro da bebê, essa coisa. Uma criança de 6 meses a 3 anos. O que pega nessa criança? O que vai encantar essa criança? Então tem sim uma preocupação do que fazer para essa criança. Imagem. Então a gente trabalha muito música, imagem, alguma coisa que desperte o interesse dela no que a gente está fazendo. Se você pega uma faixa etária de 3 para 6 anos, você já pode colocar um pouquinho mais de texto, porque a criança vai se interessar pelo que está sendo dito, porque é uma criança que está sendo alfabetizada. Então existe sim uma preocupação nossa no que levar para essas crianças de faixa etárias diferentes. Em relação a esses textos, teoria assim, e prática, nosso treino é sempre boneco, nosso treino é manipulação direta, ensaios, a gente sempre se pega nisso, tá focando no boneco, sempre esse treino mesmo da manipulação direta. O teórico é tão interessante. Eu pego assim o Bertenheim, né, que é um grande, sabe, né, do teórico sobre, né, sim, a contação que acaba, né, então, que eu falo sobre a gente lê naturalmente, não é nada assim, vamos, é um interesse de cada um, às vezes eu li, eu trago para eles me trazem um complemento, eu li isso, e é tão interessante porque a gente às vezes conversando a gente trabalha muito, graças a Deus. Nas nossas viagens, as últimas ideias de espetáculos nós surgiram de conversa. A gente gostou daquela poesia, vamos ler. Aí a gente aprofunda naquilo. Eu escrevi isso aqui, dá uma olhada. Um vem em complemento do outro, outro leu algo que cabe. Então não é uma teoria chata, é uma teoria que, não, precisamos todos, não tem muita regra, mas é totalmente natural, orgânico. É o feeling, né? Você sacar. A gente já sabe como a gente funciona e... Agora, esses livros, digamos, ícones, obrigatórios, a gente lê, tá lá na estante, já li em algum momento. Às vezes eu falo, puxa, será que eu usando aqui, vou consultar, dou uma consultada, o que isso representa, será que é bom ele usar esse símbolo aqui, é isso realmente o que ele quer dizer, ou não, essa cor, né? Tratar um pouco essa parte teórica de forma artística, porque senão fica muito pedagógico, fica muito teórico.
E aí se torna uma coisa que talvez não agrade, não seja legal. Mas a partir do momento que você pega essa parte teórica... Eu falo não como produção artística, né? Mas como substrato para o produto, né? Já está dentro. A gente acha que é intuitivo o que a gente faz, eu acho que é muito intuitivo, mas a gente já sabe a língua, como funciona. Então acho que é prática e teve um início de leituras, a gente sempre está falando sobre isso, a gente sempre está conversando. Surge na conversa de café, de bar, a gente começa a falar sobre ideias, sei lá. É interessante. Enfim, dentro desse, ainda nesse tema, né? Como é que vocês veem a frase, né, do Stanislavski, de que o teatro para criança deve ser feito como teatro para adulto, porém melhor, né? Esse porém melhor, o que representa para vocês? Não, eu não sei se a gente tem isso assim, esse aqui é uma criança que vai gostar, eu acho que a gente é tão espontâneo no que a gente faz, a gente já sabe que o nosso público-alvo é a criança, mas a nossa qualidade vai ser sempre a mesma, visando que qualquer pessoa que queira ver o nosso trabalho vai de alguma maneira se tocar. Então não é porque eu estou fazendo para criança que eu preciso. A gente é muito meticuloso com o que a gente faz. A Lana é uma pessoa que faz os figurinos, os bonecos, então ela é detalhista na postura. Tudo. Então o capricho já é nosso. A gente às vezes tem que falar e para, você que é tão caprichoso, porque está longe, as pessoas não vão ver. A qualidade a gente já quer a qualidade, já busca. Então não é porque é para criança ou para adulto. Isso. Ok, mas esse melhor, vocês entenderam, né? Sim. Se ele mais cuidado, se o que representa esse melhor? O que teria a mais, por exemplo, no tratar, né? No caso dessa produção para a criança. Você diz, a mensagem realmente que está implícita ali, porque tem um aprendizado, a criança está aprendendo. Eu acho que tratar a criança como criança, assim, entendeu? A criança é criança e embarcar na viagem dela. Tem que ter o cuidado, né? E o bacana, que eu acho legal assim. Esse cuidado, o que seria esse cuidado? Então, você está sempre preocupado com o momento que está vivendo. Né? Eu vejo uma diferença nesse último trabalho da gente, que é o Tsuma daqui, porque é uma coisa atual. Você não está falando de contos de fadas, você não está falando de mitos da floresta, né? Você está falando de uma situação de bullying. O menino, né, que tem essa questão dele, ele não se relaciona com as outras crianças. Então eu acho isso fantástico, porque você saber tratar isso de uma forma lúdica e ao mesmo tempo você fala assim, poxa, é atual. Né? É uma coisa assim que, ao mesmo tempo que eu já vivi isso, todo mundo na infância, né? E como passar isso? Como passar isso de uma forma... Mas que também não é uma preocupação final do espetáculo. Claro, naturalmente o espetáculo, o texto já traz. E é uma forma tão leve não é o tema central, assim. Acaba sendo uma das possibilidades, mas mais uma vez, a gente não fica martelando no tempo. A gente... Regrinhas, sabe? Essas coisas... até desculpe... fazer muito bem manipulado, fazer um cenário que aos olhos seja interessante, não seja bonito, mas vistoso, que chame a atenção, que não seja um espetáculo maçante, que tenha movimento, que tenha surpresas, para as crianças estarem envolvidas o tempo inteiro. Acho que isso é o cuidado. Um pouco dentro, né, ainda desse encadeamento de reflexões, como é que essa história, como vocês veem essa história do politicamente correto, né, que a gente vive um momento assim que às vezes eu particularmente, né, claro, dando um pouco minha opinião, né, dizem que o entrevistador não pode dar muita opinião, mas é um bate-papo, né, que assim eu acho que chegou num ponto de loucura, né, de transformar, tirei o pau no gato, que não pode, ou o lobo o Stravinsky, né, o lobo que não matam, vai pro zoológico, né, enfim, como é que vocês veem essa coisa da... Né? Então, é uma coisa assim, é engraçado, lembrando que na minha época, por exemplo, eu brincava com Revólver de Espoleta. Eu assistia muito filme de Bang Bang. E aí ele fala assim, pô, nem por isso eu, né, saí aí... Você saiu matando serial killer. É uma coisa, porque às vezes você foca numa coisa, eu acho assim, sempre existe argumentos, né? Então, de repente, se a gente for argumentar aqui, eu acredito que você tem que ter esse cuidado, sim. Porque tudo que você tem um meio de comunicação, você expõe isso, seja na televisão ou no teatro, você está formando, né? E talvez pela situação que a gente vive hoje, a gente tem que ter esse cuidado, sim.
eu já fui assistir espetáculo infantil com meu filho na época, e algumas coisas eu falei, poxa, eu não achei legal. Eu falei, isso não é legal. Fiz uma crítica a respeito, eu falei, poxa, isso não é legal. Então, como pai. Então, muitas vezes você tem que se colocar como pai também, né? Nessa relação. Mas nada muito, eu acho que assim... cerceador. Senso aí. Você ter o bom senso. Sabe qual é o bom senso. Você ter o bom senso, porque a gente agressão, por que você vai colocar isso? Por que você vai... A gente pode tratar de qualquer tema, eu acho que inclusive tem que tratar de qualquer tema. Os temas tabus, ditos tabus, né? Dentro da... Existe o bom senso. Você não pode tratar explicitamente uma coisa que para a criança, às vezes, para ela não vai nem entender, vai ser chocante para os pais e a criança não vai nem entender. Então, como tratar disso de uma maneira de aprendizado, delicada, que é o que a gente é sensível, né? Por isso é arte. Tipo assim, a gente tratando dessa maneira, você vai entendendo. A gente não precisa chegar e falar explicitamente. A gente trata do tema de uma forma lúdica, de uma forma mais que vai chegar a você de qualquer forma. E talvez se a gente tratasse de forma mais direta, talvez fosse uma agressão. Entende? E às vezes inconsciente, o espetáculo chega, você imagina uma coisa, mas quando a pessoa recebe, ela recebe de outra maneira. Então, acho que tudo vai para água abaixo. Se você faz todo o esqueleto ali e tal, isso aqui vai atingir e tal, não sei o quê, de repente te toca por uma outra coisa. A pessoa fala assim, em algum espetáculo, fala, poxa, eu observei tal coisa, você fala, poxa, isso me passou batido. Eu falei, caramba, esse ponto aqui eu não pensei nisso. Então, acho que é o que a gente aprende no trabalho de ator, a gente sabe tudo, só que depois esvazia. Acho que quando você está ali, você tem que estar ali para fazer um trabalho legal, que tem uma coerência, que você tem esse cuidado, né? E eu jamais levaria violência ou uma coisa desse tipo. Porque a gente tem, por exemplo, o exemplo, né, clássico do Punch Judy, né, que a gente sabe que, ou mesmo, isso aí nem tão longe, né, dentro do próprio Mamulengo, né, que ele, né, o cara do Mamulengo sabe que lida com, né, você tem escolhas, é uma tradição, isso é coisa que eu acho que existe tudo, você escolhe, a nossa escolha não é essa, não é eu acho que politicamente correto às vezes é chato, é bobo, mas às vezes precisa, porque a gente é forçado a ter um respeito pelas coisas que são diferentes, as pessoas às vezes não têm. Então eu acho que ele surgiu para isso. Vamos limitar porque está passando os limites, os desrespeitos, os preconceitos, enfim. Você escolhe como você quer tratar. A gente tem milhares de escolhas, a gente pode usar a tradição, que eu acho que tem que estar aí, é uma coisa que vem, atirei pau no gato, que seja neguinho do pastoreio, sei lá, toda essa tradição existe, não dá para apagar isso. Eu acho que é importante ser a referência, olha como era antes, como nós podemos fazer hoje. Acho que depende muito como você usa, né? Acho que depende muito da forma como você usa o tema, a situação. Então, assim, a gente lendo essas coisas, essas palendas aí você começa a observar o quanto era mesmo preconceituosa, né? A coisa mesmo. E aí você não, assim, você era tão natural. Inocente, né? Você analisar. E hoje você vê de outros olhos. Então acho que aí você tem que observar esse momento agora, quem está vivendo, e ter esse... A gente procura falar muito de respeito, respeitar, a gente tem várias peças que falam, vamos respeitar de uma forma bacana, vamos respeitar as diferenças, a diferença é legal, né? Um exemplo que seja. A gente trata da questão do índio dentro do nosso espetáculo, a gente trata da questão do negro na contação de histórias. Então, podemos tratar disso, porque, pelo amor de Deus, são coisas que estão aí. A gente escolhe como fazer. O Aimirim, quando nós começamos a fazer o Aimirim, durante muitas apresentações do Aimirim, nós trabalhamos o tema preservação da natureza e da relação do homem branco com o índio, né? Mas a gente nunca tinha pensado na relação pai-filho que tem dentro do espetáculo. Tão e forte é muito forte. Okay. E a gente se deu conta disso quando uma criança veio falar assim pra gente: eu não tenho meu pai em casa, meu pai não está em casa, meu pai está preso. Era numa escola. Já passou qualquer... E daí a gente começou a perceber como era importante essa relação do pai e do filho, né, dentro do espetáculo, coisa que a gente tinha passado despercebida pra gente. Até ou seja, dentro do processo de criação, vocês, né, a gente imagina algo, né, mas o que o público recebe é outra, né? Então, quantas outras leituras de outros espetáculos a gente recebeu das crianças e a gente não tinha e outra, o Aimirim é um espetáculo que a gente fez, eles fizeram na época eu não dava, hoje eu faço,
que tem a questão da tribo, do índio. A gente vai apresentar para os índios, lá no Ceci do Jaraguá, numa aldeia indígena, não é aquilo, não é o que a gente trata. Eles falaram, nossa, nós lembramos das nossas tradições, porque eles são civilizados, eles vivem numa cidade. Então, do contexto, então, né? E aí, né? A influência do homem branco, né? Além da patética, a gente tem um outro grupo, que são os mesmos integrantes, que é a panturrilha. Mas que já não trabalha a linguagem de bonecos. A gente trabalha a linguagem de atores. Mais infanto-juvenil, exatamente, uma coisa mais popular. Então nós temos 2 textos, 2 espetáculos, né? Um fala sobre o cordel, e aí é onde eu entro essa coisa politicamente correta, porque eu li bastante as coisas e eu comecei a perceber que tinha um preconceito muito grande e choca mesmo. E eu comecei a ter o cuidado. Preconceito em relação ao negro, dentro do cordel. Em relação a tudo que eles colocam, é muito despojado isso, do pessoal do Nordeste e tal. Eu li vários, eu falei, poxa, eu peguei, criei um texto, né, contando uma história, em nenhum momento... A partir da estética do cordel, exatamente. Assim. Então não tem essa coisa, porque o cordel, ele na realidade, é narrativo, ele conta uma história. E é maniqueísta, toda a tradição. Então já é mais ou menos por aí. Então, mas tem uma grande importância também no Nordeste, até nos tempos de hoje, que tudo que se passa de notícias aqui é retratado lá na forma de cordel. As pessoas é como se fosse um jornal, elas sabem, na notícia chega no cordel para elas poderem entender o que está acontecendo no mundo, né? Então, é muito interessante por esse lado. Eu comecei a ver, falei, poxa, mas não vou por essa linha. Então, onde entra essa coisa do cuidado. Acho que é legal você transformar isso numa coisa artística, né? Dar uma cara. Isso não quer dizer que é o politicamente correto, mas se não tem necessidade, para que eu vou falar disso? Não tem necessidade. E o outro espetáculo é um espetáculo que a gente fez do começo ao fim. Aí já busca mais a comédia dell'arte. A comédia dell'arte, que também tem a ver também com a questão também do cordel, que tem essa coisa do movimento da comédia dell'arte, tem tudo a ver. E trabalha, né, como de todo rua, palhaço, bufões, trabalha todo de uma maneira, como diz o Hugo Pozzolo, trabalha o baixo ventre, né? Não tem como, né? Atores tivemos essa necessidade de trabalhar como atores. Então a gente não quis misturar não teve o intermediário do boneco. As duas linguagens, então a gente acabou dividindo. E também foram espetáculos que surgiram também naturalmente, a gente trabalha os dois. Quando chamam para um, a gente vai para um. Então é uma maneira da gente também se aperfeiçoar como ator, porque daí isso vai refletir no boneco de alguma maneira. Não ficar só nessa uma linguagem limitada, né? A gente está sempre atento, poder expandir nossas possibilidades aí. Agora, fechando um pouco essa coisa, se você fala do politicamente correto, assim, eu acho que tudo tem preconceito, tudo. O que você tem que colocar aí é o teu respeito diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que está acontecendo ao teu redor, assim. A partir do momento que você tem respeito, que você tem respeito pela diferença, que você tem respeito pelas coisas que estão acontecendo, aí você consegue viver com isso tranquilamente. E sem apontar, sem... sabe? Porque tem sem expressar, sem fazer qualquer coisa de mal para qualquer outra pessoa, que seja com o teu viver natural, seja com a tua arte, seja com o que você está fazendo. Você não tem como ofender ninguém se você está trabalhando dentro do respeito, dentro das situações que existem, né? Mesmo porque as pessoas são esféricas, né? Não planas, né? Então, o que uma pessoa tem um lado preconceituoso, certamente outras coisas, né? E às vezes é dialogar com o lado luminoso da pessoa, não com o lado... As que saem dos trabalhos que nós fazemos, qualquer trabalho, eu acredito, mas o nosso específico, a gente às vezes tem uma ideia, vamos trabalhar nessa ideia. E as leituras que são feitas a partir disso, que a gente fala, nossa, o público que dá isso pra gente. Então, como é que você pode limitar e falar, eu estou tratando disso? Olha, o realejo poético tem sido um trabalho que tem sido assim, enriquecedor para nós enquanto artista e enquanto pessoas. Porque a gente atinge público, desde o público que não analfabeto, que não sabe ler, isso de criança a adulto, desde pessoas de alta classe. Nós fizemos um evento para o Albert Einstein, que era uma classe de pessoas mais elevadas. Ao mesmo tempo, nós fizemos um projeto nos parques da Prefeitura de São Paulo, no Parque da Luz. A gente chegou, estava dia ainda, estava um público tranquilo,
Começou a anoitecer, as prostitutas começaram a entrar no parque e a gente fez para elas. E para uma delas, até de novo, para uma delas, ela não sabia ler, a gente leu a poesia e ela falou, eu não entendi. Aí a gente explicou a poesia, aí ela falou, mas isso é a minha vida. Ela entendeu pelas nossas palavras. Então, o que é isso? O que você faz, né? O que você tira uma poesia para uma pessoa e de repente a pessoa está te contando a vida? Que é você fazer um trabalho com uma pessoa e ela sabe que você está ali toda semana e ela vai toda semana porque ela quer tirar uma poesia. Ela se consultar. Ela quer tirar uma poesia. Um dia ela está bem, outro dia ela não está, um dia ela chora, outro dia ela ri. Como explicar esse tipo de situação? Como explicar a nossa relação com essas pessoas? Então, eu coloco dentro de que é um aprendizado não só artístico, como pessoal. E, ao mesmo tempo, respeitar. Acho que esse é um trabalho muito interessante. Você ouve o outro. Que é o que hoje, no começo, a gente começou com o trabalho, a gente ficava meio, o tempo, que a pessoa às vezes lê com dificuldade e tal. Então a gente fala, vamos deixar, você pode ler tranquilamente, a pessoa começa a ler. E aí quando chega uma outra pessoa, fala, calma, vamos escutar. Então as pessoas começam a entrar nesse jogo, aí começam a formar fila, fala, não precisa, vem ouvir a poesia. E vai chegando, e vai, né? Então quer dizer, você vai aprendendo. De tanto ouvir na boca de outra pessoa, você ouve isso e você acaba aprendendo também muitas coisas. Eu acho que esse trabalho do Realejo, o 8º ano que a gente tem esse trabalho, a gente faz muito, é incrível como funciona bem, como ele é requisitado. Trouxe despertou muito o nosso sentimental, em todos os sentidos. Então os nossos outros trabalhos têm sido muito líricos, muito para despertar sentimento nas pessoas. Patético é aquele que comove, que desperta a emoção, promove o sentimento. Além de ser bobo, todo o significado nosso patético é esse, do dicionário. Então é engraçado que a gente nunca pensou nisso como objetivo do grupo, mas acabou sendo. O patético também está entre o trágico e o cômico, né? Exatamente, a gente tem conseguido isso porque a gente gosta de ver o outro emocionado, porque a gente se emociona em ver o outro emocionado. Bom, agora para finalizar, se vocês tiverem algum ponto, né, sobre a questão relativa, claro, a qualquer uma, mas assim, a criança, né, essa relação, vocês gostariam de comentar algo que passou batido, enfim, algum tema, né, assim, importante para vocês, que vocês gostariam de comentar aqui, dividir com, né, o internauta? Não, é o que eu acho que é quase uma redundância que a gente está dizendo. A gente faz muito trabalho nas escolas, né? Muitas escolas de prefeituras, creches, enfim. E a gente não tem esse cabeção de falar, vamos educar as crianças. A gente quer que a criança sinta um pouquinho do que é a beleza da arte mesmo. Eu acho que e se divirta com isso. Frua, fala, né? Fluir. A fruição, né? A gente quer que a criança saia um pouco, às vezes, da realidade que é meio durinha, né? A gente vai muito à periferia, e nem todas as crianças têm esse acesso direto, só vê TV ou, né, da escola. E a gente quer tirar um pouco essa coisa de regra. A criança, ela vai aprender. A gente tem uma coisa de aprendizado, tem uma brincadeira com a E, o U, com as vogais, com as letras. Isso tá, mas mais do que isso, a gente quer que a criança, a gente quer ver que ela tá viva ali, que ela tem um sentimento, que ela achou aquilo bonito, que ela se motivou de alguma maneira para a vida dela. Não sei por que ela vai fazer com isso, mas é um sentimento que a gente quer. A gente quer as pessoas mais sensíveis, acho. Né? Acho que a gente gosta disso. A gente acabou de encontrar uma criança ali na intervenção? Na intervenção da Tenda das Artes. Ele veio tirar uma poesia e falou assim, eu assisti vocês na Rapunzel semana passada. Tô vendo ele, não sei onde ele tá. E é legal isso. Olha, eu vi vocês há muito tempo atrás em tal lugar. Então é sinal que a gente marcou, né? Alguma coisa a gente trouxe pra ela. Eu acredito que isso fica, né, o resto da vida, uma imagem. Acho que isso é importante. É mais que tudo, né? Acho que além da imagem, essa emoção que fica. A gente lembra, eu lembro muito da minha infância, das coisas que eu vi, eu acredito que a criança... mais do que educar a gente sempre vai porque a gente tem um bolso, a gente sabe o que a gente
gente quer dizer, isso a gente pensa bastante, elabora bastante, sempre quando a gente vai levar um trabalho para público. Então, além disso que já vai estar a educação, né, o aprendizado, é encantar, a gente quer encantar, é isso. Olha, ele esqueceu aqui, quer dizer, gostaria de falar um tema que ele acha caro, então, por favor, a palavra. Acho que é importante. Não, só pra gente definir não, mas colocar, eu acho importante, essa coisa de pode ou não pode, criança pode bater palma, pode, tem que ser desse jeito, tem que ser. A gente quer que a criança, a gente escolhe o que a gente quer, até pra mostrar pra criança que ela pode escolher o que ela quiser. Por exemplo, para não condicionar as crianças, a gente, antes de fazer um espetáculo em escola, a gente conversa com eles, então a gente fala, pessoal, primeira coisa mais importante para o espetáculo é eles falam, silêncio. O mais importante que o silêncio é a atenção, porque se você estiver atento, o silêncio já está automaticamente ali. Agora, pode dar risada? Eles fazem, não, pode dar risada. Se você achar engraçado, você pode. Pode chorar? Eles falam, não, mais forte ainda. A gente fala, pode chorar. Se você se emocionar, você deve chorar. Porque o teatro é para isso. Então a gente quer, mais uma vez, a gente quer que elas escolham o que elas quiserem. Então, essa coisa de pode ou não pode, parou. A gente pode tudo também, porque a gente é artista. Acho que nem quem não é artista, o legal é você poder o que você quiser. Sempre com bom senso, que isso que eu acho que vai estar. Se você está fazendo um trabalho de coração, bom senso vai estar aí. É isso. Então, parar de condicionar as coisas, perguntinhas, entendeu? Então, obrigado aí pela participação de todos, né? E eu acho que foi bastante importante aqui esse nosso bate-papo. Tem bastante material aqui que agora e no futuro, né? Acho que muita gente pode desfrutar disso aqui, né? A gente agradece, é um prazer. Prazer estar participando do festival também. Isso aqui em Salto. E se alguém quiser contatar a gente, enfim, falar www.patetica.com, nosso site. Vai lá, olha nossas fotos, nossos links. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau.